CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, bom dia para você que está sintonizado aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. Está começando o CBN Universidade deste sábado, dia 16 de maio de 2020. Eu sou Natasha Leone e quem nos acompanha toda manhã de sábado já sabe que esse é um programa laboratório. E a parceria entre a Universidade Estadual da Paraíba e a rádio CBN Campina Grande tem possibilitado espaço para a experiência de muita gente. Nesse momento de pandemia, eu sigo na apresentação do programa e assim garantimos uma menor circulação de pessoas no estúdio de gravação da Codecon da UEPB. Nossos repórteres e colunistas também estão mantendo as medidas de segurança preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e de casa têm enviado material para que possamos te manter informado sobre o que é notícia na vida universitária aqui em Campina Grande. E vamos aos destaques desse sábado. O projeto de extensão da UEPB garante assistência para catadores de material reciclável durante a pandemia do novo coronavírus. A Universidade Estadual também apoia movimento Periferia Viva, com ações de combate à Covid-19 em 3 cidades paraibanas. E ainda tem o diário de quarentena dos nossos repórteres. Neste sábado vamos ouvir um pouco da rotina da Jordana Nascimento. Estudante da UEPB é selecionada para o programa da Unicef de combate à desinformação sobre a pandemia. E a gente traz a coluna Direito e Cidadania com um comentário de Luciano Nascimento na série Direitos Sociais. Na coluna de hoje falaremos sobre segurança pública e previdência social como direitos sociais esculpidos ali no artigo 6º da Constituição. E o professor Edson Tavares também vem por aqui no quadro Português Sem Segredos, tirando dúvidas sobre algumas palavras do nosso vocabulário. Privilégio ou privilégio, degladiar ou digladiar, empecilho ou empecilho, infarto ou infarte. É o que veremos hoje em nosso quadro. Por aqui a gente também te atualiza sobre a última reunião de reitores e representantes de instituições de ensino superior aqui em Campina Grande. E ainda as informações sobre a 3ª edição do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio, que termina neste sábado e está sendo realizado através da internet. A gente também conversa com o coordenador do Festival Audiovisual Comunicurtas da UEPB para saber como vem a edição deste ano. Será que vai ser online também? Fica sintonizado aqui na CBN Campina Grande que o nosso programa está apenas começando. E a gente já inicia com a coluna Direito e Cidadania do professor Luciano Nascimento, que vem numa série de comentários sobre direitos sociais. Neste sábado, ele aborda os temas segurança pública e previdência social, segundo a Constituição brasileira. Roda a vinheta e vamos ouvir! Direito e Cidadania. Na coluna de hoje falaremos sobre segurança pública e previdência social como direitos sociais esculpidos ali no artigo 6º da Constituição. No caso da segurança pública, e é por ela que iniciamos, não apenas no artigo 6º da Constituição, mas também no artigo 5º, nós vamos encontrar no caput do artigo 5º a segurança como um direito fundamental individual. E no caput do artigo 6º, a segurança como um direito social, como um direito coletivo. E mais especificamente, quem são os personagens da segurança pública ou responsáveis para assegurar a segurança pública a todos os cidadãos brasileiros. Lá no artigo 144 da Constituição, nós encontramos quais são esses personagens. E, portanto, estamos falando de policiais federais, policiais rodoviários federais, policiais ferroviários federais, polícia militar e o corpo de bombeiro, as polícias judiciárias, ou seja, a polícia civil, polícia investigativa, enfim, todos esses personagens que compõem o mundo da segurança pública. Esse mundo que envolve a tecnologia ou uma tecnologia denominada segurança pública, que trata com ideias de policiamento ostensivo, com ideias de investigações científicas, com ideias de equipamentos tecnológicos para garantir a segurança pública, que envolve armamento, enfim, que envolve toda uma complexidade de algo que já passou a ser conhecido como Sistema de Segurança Pública e Nacional, e que envolve a União, os estados da Federação, o território e
os municípios. E, no caso brasileiro, para a efetividade desse sistema de segurança pública, foi criado o SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, pela Lei 13.675 de 2018. E já havia a Lei do Fundo Nacional de Segurança Pública, também do mesmo ano, a Lei 13.756 de 2018. O Brasil vivia uma, digamos assim, epidemia de alguns crimes, como homicídio, como roubo, como estupro, latrocínio e outras tipologias. E nos anos de 2018 e 2019, nós tivemos uma mudança nesses índices. Os números mostram e as pesquisas mostram que nos anos de 2018 e 2019, nós tivemos uma redução de 21% dos crimes de homicídio no Brasil. Aliás, tem uma estatística aqui, um rol de tipologias de crimes, delitos que sofreram redução, que é bastante interessante. Enfim, entre os anos de 2018 e 2019, nós saímos de 51 mil homicídios para 41 mil homicídios. Segundo o Ministério da Justiça, em publicação pelo SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, tivemos redução de homicídios da ordem de 21%, estupro da ordem de 6,4%, furtos de veículo da ordem de 12%, latrocínios da ordem de 22% e roubos a instituições financeiras da ordem de 38%, roubos de cargas da ordem de 23% e roubo de veículos da ordem de 26%. E aí os números de todo o ano de 2018 e da primeira metade do ano de 2019 e até agosto do ano de 2019 nos colocavam com um olhar bastante aliviado para essas questões. Mas a partir de setembro de 2019, o que parecia uma tendência de redução desses números, nós tivemos uma retomada. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos sobre a Violência da USP, em pesquisa recente, de agora de 2020, nós tivemos uma retomada desses números. Por exemplo, em estado como Santa Catarina, nós tivemos um aumento de 23,8% no crime de homicídio. O que se reproduziu em estados, não da mesma ordem, mas o aumento se reproduziu em estados como Rondônia, Bahia, Sergipe, Espírito Santo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, a segurança pública, que é um direito social e também um direito individual, um direito fundamental individual e social do cidadão, no Brasil ainda é uma questão a ser resolvida inequivocamente pelo Estado brasileiro. Afinal de contas, é um direito do cidadão e um dever do Estado a ideia de segurança pública e nacional. Mas os números que pareciam favoráveis agora parecem que não são exatamente assim. E para finalizarmos a coluna de hoje, o último dos direitos sociais por hoje, que é a ideia de previdência social. E a primeira ideia relacionada à previdência social que imaginamos é a ideia de construção de dignidade para todos os seres humanos. E quando falamos de previdência social, obviamente estamos falando de um conjunto de direitos sociais. E previdência social dentro da ideia maior denominada de seguridade social. E, portanto, sobre o que é previdência social, que está lá no caput do artigo 6º como direito social, mas que os seus princípios e que toda a sua estrutura jurídica nós vamos encontrar nos artigos 194, 195 da Constituição Federal. E falar, portanto, de previdência social é falar de esforços financeiros entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Esforços financeiros dessas entidades da federação para construir políticas que reduzam as desigualdades sociais e construam o bem-estar social. Mas a ideia de previdência social dentro de seguridade social está também posicionada, como assim está a ideia de saúde pública e a ideia de assistência social. Portanto, previdência social se traduz dentro de um sistema chamado seguridade social por uma ideia de contributividade, ou seja, toda vez que falarmos de previdência social, ou seja, para eu ter a garantia desse direito social, é preciso eu ter uma ideia sobre sistemas contributivos. E no Brasil, os sistemas contributivos são público e privado. Nós temos dois sistemas contributivos de ideia de previdência social. E o que seria, portanto, essa previdência social de natureza pública? A previdência social de natureza pública, ela está dentro de dois regimes. Um regime geral de previdência social e um regime próprio de previdência social.
O regime geral é aquele destinado a todos os trabalhadores, a todos os operários da iniciativa privada, do mercado, do mundo do empreendedorismo, enfim, onde haja um empregado com carteira assinada e, portanto, um empregado dentro da legalidade. E aí, esse empregado, ele vai contribuir para ter direito a ingressar num regime geral de previdência social e, ao final da sua vida, ter uma aposentadoria. E existe o regime próprio de previdência social, que é o regime destinado aos servidores públicos, aos funcionários públicos, né? Municipais, estaduais e da União. Mas o que são esses benefícios? Ora, benefícios vão ser traduzidos seja na ideia de regime geral ou na ideia de regime próprio de previdência social, inicialmente pela ideia de aposentadoria. Uma aposentadoria que pode ser por idade, uma aposentadoria que pode ser por tempo de contribuição, uma aposentadoria que pode ser por invalidez. Depois disso, a ideia de pensão por morte, ou seja, aqueles que faziam parte da vida daquele que contribuía para o sistema geral ou para o sistema próprio de previdência social e que agora terão direito a uma pensão por causa da morte do titular. A ideia de auxílio de reclusão para a família que tem o seu provedor agora cumprindo pena privativa de liberdade no sistema carcerário brasileiro. E há uma previsão, portanto, do auxílio de reclusão. Assim como a ideia do auxílio de doença e do auxílio acidente para essas pessoas que estão em regime laborais. E, finalmente, a ideia do salário família e do salário maternidade. Portanto, os benefícios são esses relacionados ao regime geral de previdência social e ao regime próprio de previdência social. Mas também há no direito brasileiro o denominado sistema de previdência privada, que é um sistema complementar ao sistema geral e ao sistema próprio de previdência social. E esse sistema de previdência privada complementar se traduz por uma ideia de reserva de capital, né? Ou seja, instituições que decidem criar uma previdência privada para oferir a sua dignidade quando daquele tempo que nós estaremos na nossa fase idosa como seres humanos. Obrigada, professor Luciano, e até o próximo Direito e Cidadania, seguindo com a série Direitos Sociais. Vamos para a nossa primeira pausa aqui no CBN Universidade. Na volta, a gente fala sobre a iniciativa da UEPB contra a Covid-19 em lar de idosos aqui em Campina Grande. E ainda tem as dicas do professor Edson no quadro Português Sem Segredos. E também neste programa tem os detalhes do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade deste sábado e a gente chega com a informação sobre o retorno das atividades presenciais na universidade. Na última reunião realizada entre o reitor da UEPB, Rangel Júnior, o reitor da UFCG, Vicemário Simões, e os representantes de instituições de ensino técnico como o IFPB e do ensino superior particular, aqui em Campina Grande, ficou definida uma nova data para a possível retomada das aulas. No caso, a previsão é a suspensão até o dia 14 de junho, com uma nova avaliação entre as instituições no dia 5 do próximo mês. E toda essa situação é uma medida para garantir o isolamento social e evitar o aumento do número de casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus aqui na cidade. O reitor Rangel Júnior enviou um áudio para a gente. Vamos ouvir? A Universidade Estadual da Paraíba vem acompanhando, por intermédio de sua administração superior, mas de todos os setores administrativos, intermediários, direções de centros, a equipe administrativa da reitoria, acompanhando tudo que ocorre no estado, no país, no mundo inteiro, de maneira que nós possamos manter, com esse monitoramento, manter uma sintonia com o que acontece e podermos tomar as melhores decisões em relação à condução dos destinos da universidade, às atividades e assim por diante. Então, por intermédio dessa articulação que nós fizemos com diretores e reitores de outras instituições, né, reitoria da Universidade Federal, do IFPB,
PCB, da Facisa, né, do Centro Universitário Facisa, enfim, todos, SREI, Unesc, Rebouças, Uninasal, aqui em Campina Grande especialmente, e estamos tentando expandir esse diálogo com todo o Estado, para que nós pudéssemos tomar decisões unitárias, decisões unificadas, em comum acordo entre universidades, faculdades, setor público e setor privado. Isso nós consideramos extremamente importante para garantir que as atividades, quando puderem voltarem também combinadas. Então nós decidimos manter até o dia 14 de junho, indicando a possibilidade de revisão no dia 5, uma reanálise. 5 de junho vamos reavaliar. E aí, de acordo com o monitoramento que fizermos, de acordo com a evolução dessa questão da Covid-19, de acordo com o controle que estiver sendo feito, com a expansão da contaminação de pessoas ou o controle, a queda desse processo de contaminação, nós poderemos decidir pelo retorno às atividades dentro de um cronograma, dentro de uma categorização acerca de como as atividades poderiam gradualmente ir sendo retomadas. E vale lembrar que as faculdades particulares estão mantendo as aulas remotamente e também seguem os direcionamentos do Ministério da Educação quanto às medidas de segurança nesse momento de pandemia mundial. A próxima reunião deve ser realizada também de maneira online, através de videoconferência, e está sendo organizada pela Assessoria de Comunicação da UEPB. E a Universidade Estadual, mesmo sem atividades presenciais em sala de aula, vem fazendo a lição de casa no enfrentamento ao novo coronavírus. Uma equipe da farmácia escola da instituição, junto com a Gerência de Vigilância Sanitária de Campina Grande, fez uma ação educativa em várias casas que atendem pessoas idosas aqui na cidade. A ideia da ação foi orientar sobre os cuidados a serem adotados para controlar infecções da Covid-19. A equipe falou sobre higienização das mãos, o uso de máscaras por parte dos cuidadores, a importância de evitar o acesso de visitantes e a circulação de pessoas que tenham contato externo, e entre outras orientações. Além disso, o pessoal da UEPB ainda fez a distribuição de álcool em gel e sabonete antisséptico produzido na própria instituição. A iniciativa da UEPB, em parceria com a Prefeitura Municipal de Campina Grande, visitou um total de 8 abrigos de idosos aqui na cidade, a exemplo do Instituto São Vicente de Paula, no Catolé, da Casa de Recuperação Santa Paulina, no Jardim Tavares, e ainda o Lar para Idosos Alto da Serra, no bairro da Palmeira. A gente muda de assunto agora porque é hora das dicas de português com o professor Edson Tavares. Fica atento, roda a vinheta. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Trataremos hoje de algumas palavras que são pronunciadas de forma equivocada e, de tanto serem usadas erradamente, terminam passando como corretas. Por exemplo, já ouvi gente que, procurando rebuscar a pronúncia, fala asterístico, aquela estrelinha que geralmente, mas não só, utilizamos para chamar a atenção sobre uma explicação no final da página. Não é asterístico, é bem mais simples, é asterisco. Nessa mesma família está a palavra losango, que tem gente que prefere complicar e falar losângulo, na certa influenciado pelo fato de que o losango é uma figura geométrica e por associação a ângulo. Existem palavras que às vezes a gente não sabe exatamente onde colocar o R, como lagartixa ou largatixa. Esse animalzinho é da família dos lagartos, portanto é lagartixa, R na segunda sílaba, não na primeira. Outra palavra que existe sempre quem confunda onde colocar a letra O é meteorologia ou meteorologia. Meteorologia é a ciência que estuda os meteoros, os fenômenos atmosféricos. Então, é só associar a meteoro e você vai falar sempre meteorologia. Beneficente. Essa é uma das campeãs de pronúncia errada. Não existe o I depois do C.
apesar de que, convenhamos, até parece mais bonita, encorpada, se dita beneficente, mas é beneficente. Outra palavra, supérfluo, não existe. A última sílaba, mesmo sendo um pouco mais complicado de pronunciar, é F-L-U-O, supérfluo. Existe ainda outra palavra, que essa é cruel, porque a que lhe dá origem termina induzindo ao erro. Torácico vem de tórax. Então, há uma tendência a continuar com a pronúncia do X com som de SC. O adequado é torácico, não torácico. Privilégio ou privilégio. Degladiar ou digladiar. Empecilho ou empecilho. Infarto ou infarte. Bem, vamos lá. Como o prefixo pré é muito usado, há uma tendência a se falar privilégio. Só que esta palavra vem do latim privilegium. Privi, de privus, privado, e legium, de lex, lei. Então, etimologicamente, significa lei privada. Isto é, uma norma que não é para todos, só para alguns. Portanto, privilégio. Digladiar ou degladiar. Gládio era uma espada utilizada pelos soldados romanos para embates individuais. Assim se dizia que 2 combatentes iriam se enfrentar com o gládio. Ora, 2 é di. Lembra de dissílabo, 2 sílabas? Então, os portadores de 2 gládios iriam lutar, ou seja, iriam digladiar. Algo que impede de uma ação ser realizada é um empecilho, não um empecilho, como parece à primeira vista e como a lógica sugere. O problema é que a palavra empecilho vem do verbo empecer, que tem a mesma origem latina do verbo impedir. São sinônimos, portanto. Finalmente, infarto ou enfarte. Essa palavra vem de farto e se refere à lesão arterial ocasionada pelo bloqueio nas artérias, ou seja, há uma fartura de elementos que entopem as artérias. Há quem defenda que infarto seria utilizado apenas para esse entupimento arterial e enfarte para qualquer outra situação que signifique fartura. É indiferente seu uso, digamos, medicinal. Você tanto pode dizer infarto, como a maioria prefere, como enfarte. O importante mesmo é se cuidar para não ter um. Pois é, professor, precisamos nos cuidar. Muito obrigada pela participação aqui no CBN Universidade e até o próximo sábado. E se você quer sugerir algum tema para o quadro Português Sem Segredos, envie um WhatsApp para o número 988939414. Manda sua pergunta e participa aqui com a gente. Eu vou repetir o número, anota aí. 988939414. Agora vamos de intervalo e na volta a gente fala sobre a iniciativa da conscientização das periferias sobre o novo coronavírus, que tem o apoio da UEPB. E ainda o apoio da UEPB para catadores de material reciclável nesse momento de pandemia. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta e agora para falar de uma iniciativa bem bacana que atua diretamente na periferia de 3 cidades paraibanas, incluindo Campina Grande. E a UEPB, claro, não podia ficar de fora dessa ação. É um movimento Periferia Viva Solidariedade que tem conscientizado a população com lições de saúde em tempos de coronavírus, além de fazer todo um trabalho social com a entrega de alimentos e produtos de higiene pessoal. Quem conta pra gente um pouco dessa iniciativa é o repórter Ricardo Júnior. Vamos ouvir? A obrigatoriedade do distanciamento social tem provocado dificuldades para todas as pessoas da sociedade. E se já é difícil para quem está no centro ou no topo da pirâmide social, imagina só para as pessoas que estão nas periferias. O problema de saúde é ainda mais grave quando se tem problemas sociais associados. Quem mora nos bairros periféricos, onde várias pessoas vivem juntas em casas pequenas e ruas apertadas, tem ainda mais dificuldade de atravessar esse período de quarentena. E isso sem contar que o risco de transmissão é maior, uma vez que estão todos confinados, muitas vezes em pequenos espaços, e que muitos deles
tem que sair às ruas em busca de comida ou de dinheiro. Por isso, a Universidade Estadual da Paraíba, cumprindo o seu papel acadêmico de responsabilidade social, está apoiando o movimento Periferia Viva Solidariedade. É um projeto que busca combater o coronavírus através de doações para as famílias pobres das cidades de Campina Grande, Queimadas e João Pessoa. A iniciativa é desenvolvida por movimentos sociais, como o Levante Popular da Juventude, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST, o Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, além de várias pastorais da Igreja Católica. O grupo tem carregado alimentos e itens de higiene pessoal para distribuir para quem mais precisa. O movimento Periferia Viva Solidariedade já conseguiu realizar a distribuição de 1.000 litros de leite e centenas de quilos de alimentos para cerca de 300 famílias carentes do bairro Pedregal, em Campina. Para ampliar o número de pessoas atendidas, o grupo está com uma campanha para receber alimentos não perecíveis e itens de higiene pessoal, além de álcool em gel. Para saber mais sobre como participar da campanha do movimento Periferia Viva Solidariedade, basta entrar em contato através do telefone 99802 3578 ou informações da Codecom UEPB Ricardo Júnior para o CBN Universidade. Obrigada, Ricardo Júnior. E só reforçando, para quem quiser e puder ajudar nessa corrente pelas periferias, é só entrar em contato através do telefone 83 99802 3578. Vou repetir, 99802 3578. E a gente segue falando sobre as ações da UEPB nesse enfrentamento ao novo coronavírus. E a iniciativa agora vem lá do Campus 5. E eu tenho uma pergunta para te fazer. Você sabia que mais da metade do lixo no Brasil é domiciliar? Ou seja, produzido em casa, no nosso dia a dia? Porém, apenas 3% de todo esse lixo é separado para coleta seletiva. Tem coisa errada aí, não é? Esses dados são do Instituto Limpa Brasil. Aí pense comigo, se o levantamento já apontava esse volume de resíduos sólidos produzidos nas residências, imagina agora nesse período de isolamento social, que estamos passando bem mais tempo dentro de casa, consequentemente consumindo mais produtos e gerando mais lixo. Daí a gente poderia contribuir bem mais com um mundo mais sustentável e com a renda dos catadores de material reciclável, que durante essa pandemia, alguns pararam as atividades e os outros estão se arriscando na coleta de material reciclável nas ruas. E a iniciativa da UEPB, com um grupo lá de João Pessoa, que faz parte do projeto de extensão da universidade, foi justamente para dar tranquilidade aos catadores nesse enfrentamento ao novo coronavírus, para que eles tenham uma condição de trabalho com segurança e ainda um auxílio para conseguir manter a casa. A reportagem é da Carolina Rangel. Escuta aí. Desde 2013, o projeto Mobilização, Inclusão e Formação de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis da cidade de João Pessoa, uma experiência necessária, está em funcionamento. Ele é coordenado pela professora Fátima Araújo, do Campus 5 da UEPB em João Pessoa, e tem como objetivo melhorar as condições de trabalho e situação de vida dos catadores da cidade. Diante da atual situação pela qual estamos passando com a pandemia do coronavírus, as ações do projeto estão sendo voltadas para prestar assistência aos catadores e familiares. Os trabalhadores estão impossibilitados de coletar por causa das medidas de prevenção contra a contaminação pela Covid-19. A professora Fátima Araújo falou um pouco sobre o impacto da pandemia no trabalho dos catadores, contando as medidas que foram tomadas por alguns órgãos para auxiliar os trabalhadores. Os catadores que são vinculados à empresa de limpeza urbana de João Pessoa, eles foram orientados a paralisar suas atividades. Inclusive, eles foram orientados oficialmente com uma carta do superintendente mostrando que os catadores teriam que paralisar, né? Então, os catadores pararam e aí essa paralisação, inclusive, ela é recomendada pela ABS também, Associação Brasileira de Engenharia, e essa a associação ela recomenda que a coleta seletiva ela paralise suas atividades. Por outro lado, ela recomenda, como contrapartida do município, que os catadores, ao paralisarem suas atividades, eles tenham um benefício
eles sejam contemplados num plano emergencial da prefeitura, onde a prefeitura possa atender os catadores com cesta básica, com auxílio emergencial, que os catadores não fiquem totalmente desprotegidos. As medidas vieram para proteger os catadores que estão sempre expostos por causa dos materiais com os quais lidam diariamente. A professora nos falou mais sobre os riscos que eles correm no trabalho de coleta de material reciclável nas ruas. Na medida que o catador vai coletar o resíduo na rua ou na instituição, ou em qualquer lugar que ele vá fazer essa coleta, ninguém tem a garantia de que aquele resíduo não esteja contaminado. Foi pensando nisso que a ABS, a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, propôs aos municípios que as atividades de coleta de recicláveis fossem paralisadas e que cada prefeitura desse aos catadores subsídios para bancar o período da pandemia. Contudo, a professora da UEPB nos conta que não aconteceu bem assim. Por isso, em nome do projeto, ela mesma tomou a frente, buscando ajuda com o Ministério Público Federal. Através dessa parceria, o projeto conquistou, junto a outras frentes e órgãos, um auxílio que irá distribuir 380 cestas básicas e também kits de higiene. O projeto está principalmente assessorando os catadores e suas famílias para que eles consigam o auxílio emergencial do governo federal e também o auxílio aluguel da Prefeitura Municipal de João Pessoa. E as preocupações também se estendem para quando a crise da pandemia acabar. A coordenadora do projeto explicou o porquê. A gente sabe que os catadores não podem mais trabalhar como eles vinham trabalhando, nas condições que eles vinham trabalhando, porque não será possível, né, os catadores continuar do jeito que estavam, em condições precárias, né, em condições insalubres, né, espaços que não vão permitir que os catadores trabalhem 50, 60, 80, 100 pessoas, como nós temos no aterro, mais de 130 catadores trabalhando em turno noturno e diurno, e a gente sabe que para a segurança dos catadores não vai ter condição deles voltarem a trabalhar do jeito que eles trabalhavam antes, que já era um desafio trabalhar do jeito que eles trabalhavam. Com mais de 700 catadores cadastrados no projeto, o trabalho se iniciou com as associações Cata Jampa e Astra Mare. Depois, unindo também catadores que trabalhavam sozinhos, o projeto passou a organizá-los em núcleos. E hoje, eles são cadastrados como trabalhadores no Cadastro Brasileiro de Ocupação, formalizando a categoria. O projeto também tem como objetivo criar o senso de coletividade entre os catadores. Além disso, antes da pandemia mundial, o projeto se destaca por ter conseguido alfabetizar diversos catadores. Inclusive, alguns pensam em fazer a prova do Enem e ingressar no ensino superior. Esse projeto de extensão da UEPB mostra um pouco do cuidado que a Universidade Estadual da Paraíba tem com a população do nosso estado e tem garantido que os catadores melhorem as próprias condições de vida. Carolina Rangel, para o CBN Universidade. Obrigada, Carol. E você que tem ficado em casa pode contribuir com o trabalho dos catadores fazendo a separação correta do material reciclável, entregando tudo limpinho a parte do lixo orgânico e até mesmo tentar produzir menos resíduos, não é mesmo? Tentar comprar um pão na padaria já levando a sacola de pano ou adquirir produtos com a possibilidade de refil ou com embalagem retornável. E por aí vai. Vamos ficar atentos para um consumo mais consciente. E agora é hora do diário de quarentena da nossa repórter Jordana Nascimento. O que será que ela tem feito nesse período de isolamento social? Oi, meu nome é Jordana, estou cursando o 8º período do curso de jornalismo e hoje vou falar um pouco como tem sido a minha rotina durante o isolamento social. Eu moro em Pocinhos com minha família e já faz mais de um mês que não saímos de casa, a não ser para irmos ao supermercado ou farmácia. E quando saímos, vamos eu e minha irmã, ou minha irmã e minha mãe. Sempre levamos conosco álcool gel e temos o cuidado de mantermos a distância das outras pessoas e não colocar a mão no rosto. Em casa, lavamos constantemente as mãos e limpamos a casa. Como minha avó mora com a gente, o cuidado é redobrado. Eu tenho aproveitado esse tempo para fazer algumas pesquisas do meu TCC e fazer alguma coisa com minha irmã e meu irmão. A gente joga videogame, jogos de tabuleiro, assiste filmes e séries. A gente sempre inventa alguma coisa para fazermos juntos. Como normalmente o tempo é muito corrido aqui em casa, eu e meus irmãos estudamos e minha mãe e meu padrasto
trabalham muito, a gente não tinha muito tempo juntos. Mas agora a gente está aproveitando para conversar mais. Nos aproximamos muito durante essa quarentena. E espero que quando a pandemia acabar, a gente sempre reserve um tempo um para o outro, que continuemos nos divertindo juntos, né? Não só a minha família, mas todas as outras. Que a gente valorize o outro, que a gente deixe de lado o nosso egoísmo, tendo consciência que a nossa ação interfere na vida de outras pessoas. Agora a gente tá com saudade da vida fora de casa e das pessoas que não podemos nos encontrar pessoalmente. Mas quando tudo isso acabar, o abraço que eu vou dar no meu pai, na minha outra avó e nos meus amigos vai ser diferente, porque agora eu sei que esses pequenos gestos de afeto valem muito mais. Obrigada, Jordana Nascimento, por compartilhar um pouco da sua nova rotina aqui com a gente. E é tempo de intervalo comercial aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. No próximo bloco, a gente fala do Festival de Cinema de Rua de Remígio, que termina neste sábado e ainda está sendo realizado de maneira online. Ainda tem os detalhes sobre o edital do Comunicurtas da UEPB. Será que ele também vai seguir a tendência dos eventos de cinema e vai acontecer através da internet? Fica sintonizado que na volta vamos saber de tudo isso. É rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade nesta manhã de sábado aqui na Rádio 103.5, a rádio que toca notícia. Termina hoje a terceira edição do Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio, que este ano, em decorrência da pandemia, foi realizado desde o dia 13 de maio de maneira online. Foram dezenas de filmes selecionados em 3 mostras competitivas, que são elas: a Mostra Arribaçã, que abrange a produção audiovisual no Nordeste, a Mostra Pedra da Letra, aberta para o cinema nacional, e ainda a Mostra Especial Cinema Instantâneo. O Festival de Cinema de Rua da cidade de Remígio teve início com uma ação Comunicurtas itinerante. E até hoje o evento tem o apoio da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. E para conversar com a gente sobre essa iniciativa, conversamos com o professor Hipólito Luceno, que é organizador do Comunicurtas UEPB e esteve na organização também do Festival de Remígio. Professor, qual o balanço que podemos fazer da terceira edição do Festival de Cinema de Rua de Remígio? Bom, a gente, um balanço super positivo, né? A gente experimenta nesse formato novo de fazer o festival todo online. A gente perde um pouco do aquecimento, do calor humano, das trocas presenciais, mas o afeto, mesmo de forma remota, ele se constituiu como um elemento bastante presente nessa edição. Então foi muito bom, tivemos uma interação enorme das pessoas, um público grande. Então, para os filmes também eu acho que é uma coisa que a gente tem avaliado bastante, discutido, mas sem dúvida o alcance que os filmes tiveram com as sessões que foram exibidas, né, no momento da exibição é muito mais amplo, quer dizer, infinitamente mais amplo do que uma sessão presencial. Nós tivemos gente acompanhando de tudo que é lugar do Brasil, de fora do país, vários realizadores interessados em cinema, gente que vive catando, acompanhou esses filmes nas sessões online que nós fizemos, né? E a saída de fazer online tem sido a estratégia de muitos festivais de cinema no Brasil inteiro, não é mesmo? É verdade, é uma estratégia para esse momento, forçou, né, de certa forma, assim, para esse momento de isolamento social, mas também do ponto de vista da produção, em certo grau, termina favorecendo, porque você diminui bastante os custos. A gente sabe que o grande montante de recursos que são alocados para a realização do festival está exatamente nos aspectos materiais dele, ou seja com transporte, né, passagens terrestres e aéreas para os participantes estarem juntos, seja pela hospedagem, alimentação, projeção, sonorização, enfim, toda a estrutura física que precisa para que o festival se estabeleça. O online ele simplifica um pouco nesse sentido, porque a gente precisa de uma plataforma. Ainda temos problema com o tráfego de dados, a internet, nem todo mundo tem uma internet boa com alcance que garanta o acesso com qualidade a essas produções, mas sem dúvida também é algo que a gente já tem discutido bastante, tem refletido no festival. Nós fizemos um espaço para discutir sobre isso. Enfim, é o mundo se reinventando, né? Se uberizando também nas produções dos festivais. O Comunicurtas UEPB, que sempre acontece no fim do ano, em edições anteriores já fazia a transmissão online de debates, de oficinas. Nesse momento de pandemia, a organização estuda a possibilidade de realizar o Comunicurtas também de forma online? Bom, como você bem disse, pelo menos 5, 6 anos nós já fazemos todas as ações, exceto a exibição dos filmes, né, em termos de programação, que a gente sempre se resguardou o direito de não transmiti-los, mas todas as atividades do Comunicurtas, sejam os debates, sejam as cerimônias de abertura de cada noite, as falas, além das
reportagens que são feitas, nós já fazíamos isso online, né? Então, sempre estão esses elementos, continuam disponíveis no nosso canal de YouTube, né? E nossas redes sociais para acesso. Então, é um modelo mais ou menos que a gente já tem uma proximidade com o processo. Mas para esse ano a gente está avaliando. Estamos avaliando. Nós estamos acompanhando diversos festivais. A gente teve um festival que teve um impacto muito grande, o Curta Taquari, que é um festival muito charmoso, muito gostoso, bastante cultuado. E nós participamos dele, inclusive, com 2 filmes na seleção. Acompanhamos todo o processo, foi uma forma de ver. Tivemos o Cine Paraíso, que é aqui de Juripiranga, que também participei como júri, acompanhando as sessões também. Foi um outro modelo, um pouco diferente do Taquari. E agora o Festival de Remígio, que também nos dá um outro espaço, já que nós vamos inaugurar oficinas online também, ver como é que ela vai funcionar. Aliás, como poderia funcionar para comunicurtas, né? Provavelmente então vamos avaliar ainda. Eu acho que todo esse processo com a pandemia, com o isolamento, está em questionamento, porque nós não sabemos exatamente como o mundo vai se processar nos próximos meses, talvez até nos próximos anos, mas certamente essa forma híbrida de fazer o festival nós manteremos sim. E esse ano, que é a 15ª edição, nós faremos com muita atenção. Maio é o mês de lançamento do edital do Comunicurtas, não é isso? Já temos data para a abertura das inscrições? Sim, eu creio que agora na segunda quinzena de maio nós vamos lançar o edital de inscrição. Estamos exatamente segurando um pouquinho em função desse processo para sentir um pouquinho mais. Então, na próxima semana já devemos ter uma definição para o lançamento do edital. Já temos uma perspectiva de homenageados para o festival. Enfim, deveremos estar lançando sim. Se houver algum atraso, é de uma semana ou 15 dias em função dessas avaliações. E voltando para o Festival de Remígio, que encerra neste sábado, como o pessoal de casa pode acompanhar o nome dos vencedores? Pronto, nós teremos esse sábado aí hoje, né, mais precisamente, a cerimônia de encerramento do festival, além de mais 2 sessões de exibição de filmes. Teremos a sessão especial com filmes do cinema instantâneo, são filmes que foram produzidos, 2 deles. Teremos 4 filmes serão exibidos. 2 produzidos na cidade de Remígio, o filme Reinado Imaginário e o filme Alimária. Além do filme Redemoinho, que foi produzido e gravado na cidade de Ingá, aqui no Agreste Paraibano. E exibiremos também em estreia nacional o filme de Ingá, que nós gravamos, é o filme Remoinho, um filme muito bacana com a Zezita Mata, a Célio Farias, filme que teve participando do 23º Festival de Cinema Tiradentes, que é um festival bem grande, assim, bastante reconhecido do Brasil. E em estreia nacional nós vamos fazer o filme Desconcerto, que é um filme que foi gravado em Quixadá, no Ceará, que quem assina a direção é o Raniel Lucena, que também estreia. Então é um filme que a gente vai estar mostrando nessa sessão. E logo após nós vamos ter a sessão de premiação e encerramento do festival. É só continuar acompanhando pelas nossas plataformas do Facebook, Fest Cine de Rua de Remígio, e também no nosso canal do YouTube, só procura lá Fest Cine de Rua, que vai poder acompanhar. A partir das 16 horas já teremos programação. Obrigada, professor Hipólito. Eu que agradeço, Natasha. Um abraço a todos. E assim a gente encerra o CBN Universidade deste sábado. O programa teve a apresentação minha, Natasha Leone. O CBN Universidade tem a produção dos estudantes de jornalismo e educomunicação, que fazem estágio na Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A supervisão e edição é da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. A edição e finalização é de Apolo Ricarte e Jorgito. Direção de Hipólito Lucena. E se você perdeu algum trechinho do nosso programa, pode ouvir na hora que quiser, através do canal Rede UEPB no YouTube. Daqui a pouquinho o CBN Universidade já está disponível na íntegra para que você possa ficar por dentro do que rolou no nosso programa. O CBN Universidade é fruto de uma parceria entre a Rádio CBN Campina Grande e a Universidade Estadual da Paraíba. Agora você continua com a programação da CBN Campina Grande, que tem muita informação para você. Voltamos sábado que vem. Até a próxima semana. E se puder, fique em casa e cuide da saúde. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.